Olá, gente querida, maravilhosa. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Hoje nós vamos entrar no capítulo 14. Vai dar uma parada no capítulo, na continuidade do capítulo 13, e nós vamos entrar no capítulo 14 e depois nós continuamos o capítulo 13. Aí os irmãos, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Esse óculos é muito bonito, mas eu não enxergo com ele, é só para dar um charme. Tem que usar esse aqui mesmo. Então, gente, o livro de Crônicas foi escrito há centenas de anos após o reinado do rei Davi. Davi já tinha morrido, Salomão já tinha morrido, Davi já tinha morrido. Foi no período pós-Babilônia. Então aqui eu já falei com vocês que o livro de crônica é um reconto para o povo que foi liberto lá lá da Babilônia, quando eles retornaram de lá. Davi tornou-se rei de Judá por volta do ano 1055 antes de Cristo, depois da morte de Saul, 7 anos após. O reinado durou aproximadamente 40 anos. Ele reinou 7 anos em Judá e 6 meses antes de tornar rei de todo Israel. Seu reinado ao todo durou 33 anos. 7 anos ele reinou em Hebron. Então aqui, o Davi foi o segundo rei na nação inteira. Que foi morto por Deus por tocar na arca, e agora a arca vai ficar na casa de Obed-Edom por 3 meses. Ela foi guardada na casa de Obed-Edom antes de ser levada a Jerusalém, porque Davi ficou sem saber o que ia fazer. Aí, onde que era a casa de Davi? A casa de Davi ficava em Jerusalém, que era a capital de Israel. E aí também fala do vale do Refaim, que ficava aproximadamente 8 quilômetros a oeste de Jerusalém. Por causa do acidente do capítulo 13, a arca ficou guardada lá. Então agora acontece aí que Davi, a casa e a família de Davi, aqui do 14 do 1 ao 7, que eu vou estar lendo aqui para vocês, né? 14 do 1 ao 7, só para a gente ter uma base, que eu não vou ler tudo não. O primeiro crônica vai falar sobre Irão, né? O rei de Tiro, aqui no livro, leia primeiro Crônicas, capítulo 14, e que você possa... nós, né, eu e você, possamos entender claramente esse capítulo 14, que ele é bem pequeno, tá? Aqui tá falando assim, olha, aqui dá um intervalo para depois continuar o capítulo 13. E ele foi escrito centenas de anos depois por Esdras para o povo que recebeu a liberdade, foi enviado de volta a Jerusalém. O reinado de Davi é reconhecido. Lá, quando você vai pegar 2 Samuel, capítulo 5, do 11 ao 12, você vai ver que vai falar do reinado de Davi. E o rei Irão, da cidade de Tiro, que já era amigo dele, enviou embaixadores a Davi e mandou toras de cedro, que madeira de cedro é uma das mais caras que tem, né? E também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para o rei Davi. E assim entendeu Davi que o Senhor Deus havia confirmado ele como rei em Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Então ele entendeu isso, porque o rei Irão mandou construir um palácio para ele. E aqui, gente, a coisa que Davi cometeu de erro aqui, que Deus, ele não apoia a poligamia, mas era costume das outras nações. Saul também imitou as outras nações, tendo mais de uma mulher.
Mas Deus falou que o rei de Israel era para ter apenas uma mulher. Quando ele ungiu o primeiro rei de Israel, foi dito, mas o Davi, ele foi e teve várias mulheres. Aí, em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de filhos e filhas. São estes os nomes dos seus filhos que nasceram em Jerusalém, né? E Samua, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Eliúza, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Então esses foram os filhos que nasceram em Jerusalém. Isso mesmo, né? Que eles nasceram lá. Certifica se está fazendo. Ele aqui está falando que ele teve esses filhos, mas ele teve mais de uma mulher. E aí, gente, o que acontece? Aí o Davi, ele é rei em Israel. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio, @ Patrícia Regina Flores de Maio, 58-55. Davi derrota os filisteus. Está escrito lá em 2 Samuel, do 5 ao 17. Os filisteus voltaram a perturbar, né? Quando os filisteus souberam que Davi tinha se tornado rei em Israel, o exército deles saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar com eles. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e começaram a atacar e roubar. Então Davi consultou a Deus. O que nós temos que aprender com Davi aqui, que nós não podemos fazer as coisas sem consultar o Senhor, né? Ele perguntou para Deus, assim, ele consultou o Senhor: devo lutar contra os filisteus? O Senhor vai me dar a vitória? E o Senhor Deus falou: vá, porque eu vou te dar a vitória. Davi atacou a Baal Perazim e os derrotou, e ele disse, como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. E por aquele lugar ele chamou de Baal Perazim. Os filisteus ficaram tão apavorados que eles fugiram e deixaram todos os ídolos deles para trás. Davi mandou juntar todos eles e mandou colocar fogo, mandou queimar todos. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez, Davi já tinha ganhado a primeira guerra. Mais uma vez, não é porque ele ganhou a primeira guerra que ele não ia deixar de consultar o Senhor. Aí, gente, ele mais uma vez consultou a Deus e se ele era para ele lutar. E Deus respondeu a ele: você não vai atacá-los, não os ataques daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-o. Por isso quer dizer que eu estou indo na frente para derrotar o exército filisteu. Então, gente, toda guerra que a gente enfrenta, nós temos que pedir ao Senhor para ir conosco, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá à frente do meu filho, vai à frente do meu esposo, e dê sabedoria para estar continuando, manejando bem, né? A palavra de Deus, trabalhando direitinho e tudo. E aqui, quando ele falou, que ele falou assim: eu vou à frente. Davi fez o que Deus havia mandado e obrigou, quando ele fez o que Deus mandou, assim ele obrigou os inimigos a recuar desde Gibeão até Gezer. Eles recuaram. A fama de Davi se espalhou por toda parte e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. Então, quando ele derrotou os filisteus 2 vezes, a fama dele ficou tão grande, mas tão grande, que todas as nações tinham
medo dele, que ele derrota os filisteus no Vale dos Refaim. Quando os filisteus descobriram, né, então ele venceu os filisteus 2 vezes. E após essas batalhas, a fama de Davi se espalhou por todas as terras, e o Senhor fez com que o temor dele se espalhasse por todas as nações. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Não é porque eu sou capaz de fazer algo, não significa que eu não tenho que pedir que Deus pedir, que eu não deva consultar a Deus. Seja o que eu for que eu vou fazer, eu devo consultar o Senhor. O Senhor, vou fazer uma viagem, vou trocar de emprego, nós aprendemos com Davi, neste capítulo 14, que nós devemos pedir, sempre buscar orientação de Deus antes de empreender qualquer coisa. O exército de Davi estava ficando cada vez mais forte a cada dia, e os filisteus se tornaram uma ameaça cada vez menor à medida que o poder de Israel aumentava. Mas Davi ainda não ia para a batalha sem consultar a Deus. Ele sempre consultava. Não saia sem consultar o Senhor, em nome de Jesus. Deus está sempre presente. Amém? Deus abençoe a todos pelo poder do nome do Senhor Jesus. Este é o capítulo 14.